Oi, oi. Agora eu acho que tá ok. Maravilha. Bom, então boa noite a todos, pessoal. Um pouquinho atrasado aqui, eu sem querer acertei o estabilizador, tava tudo certinho aqui, até reinicializar tudo. Então, vamos começar hoje aí nossa palestra, nossa segunda palestra sobre dólar. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Dutra. A voz está distante, é que eu acabei mudando o microfone aqui. Então, deixa eu ver se eu dou uma melhorada no som aí para vocês. Oi, oi. Pessoal, vê se melhorou aí, ou se ficou muito alto, se está muito baixo. Ficou alto demais. Pronto, hoje para melhorar tá funcionando a câmera também, né? Então vocês vão poder ver um cara bonito hoje, né? Com exceção todos os caras feios aí do trade ao vivo. Então pelo menos tem que ter uma pessoa bonita aí para fazer uma boa imagem do trade ao vivo, né? Então vamos falar aqui hoje um pouco sobre o dólar. Hoje vai ser mais um bate-papo, da gente tratar as principais questões operacionais, algumas estratégias operacionais, algumas dúvidas também que surgiram quanto à questão de scalper no dólar, né? Então a gente vai tratar diversos temas aí, essa parte operacional, trabalhar bastante com o gráfico, tá? E vamos falar aí um pouquinho do nosso dólar. A princípio, né, aqui para trazer um pouco ali da condição de dólar, né, um pouco das características do dólar, a gente comentou na palestra passada, mas é importante definir aqui, a princípio, pelo menos para a gente começar um pouco mais desse entendimento, na questão, principalmente nessa parte aqui da característica do contrato, em que cada contrato vale 50 mil dólares, o mini contrato vale 10 mil dólares, então a gente tem uma cotação aqui. Vamos lá, a gente tem uma cotação aqui que ela se dá em R$ 2.834 para cada $1.000, ou seja, 2,83, né? Então você tem aí três casas decimais. Em cada ponto do dólar equivale, daqui no caso do mini dólar, ele equivale a R$ 10. A gente vai tratar principalmente da parte do mini dólar. Então é interessante a gente tratar dessa parte aí do mini dólar, que é o que a gente basicamente trabalha no dia a dia. Então, simplificando aqui, para começar esse entendimento, vamos lá. Abrir aqui só meu lapisinho que eu tinha fechado sem querer. Ok. Então cada ponto do dólar, do mini dólar, tá? É R$ 10 e ele anda de meio ponto, ou seja, ele anda de 5 em 5 reais. Então a gente tem aqui a cotação dele aqui no gráfico de 28,33,0. Ele anda de meio ponto, ou 28,33,5 ou 28,32,5. Sempre andando de meio ponto. R$ 5 por contrato é o que vale esse andar aí do dólar, tá? É o que vale esse andar aí do dólar. E vamos tratar aqui algumas questões operacionais. A princípio, algumas dúvidas em que elas surgiram ao longo desses dias, né, que me solicitaram para que trabalhasse na palestra do dólar. Então a gente tem aqui uma pergunta:
Léo, em valores históricos de suporte ou resistência importante, é interessante trabalhar com dólar em cima desses pontos de suporte e resistência? Bom, o que é interessante a gente entender no dólar é que ele é um ativo que gira muito volume, tá? No dólar a gente tem uma negociação. Se a gente for ver aqui, eu estou com um gráficozinho do dólar. A gente tem uma negociação diária média de 36 bilhões no dólar cheio. Então, muito mais é um giro muito financeiro muito maior do que no próprio índice ou em qualquer ativo que a gente vai ver no Ibov, tá? O mini dólar ele tem pouca liquidez. Ele na verdade tem uma liquidez menor do que o mini, mas que a gente leva em consideração é o dólar cheio, que é nele onde tem o fluxo, né, onde tem o fluxo real das ordens. Assim como no mini índice, quem corresponde ao ativo principal é o índice cheio, então ele também tem o fluxo real das ordens. Então, quando você tem uma empresa entrando, comprando, fazendo swap cambial, comprando ou vendendo dólar, travando uma dívida, por exemplo, ela vai fazendo dólar cheio. Quando você tem um banco também entrando com compra de dólar ou venda de dólar, ela vai fazendo dólar cheio. Então, acaba que o movimento do dólar cheio, ele dita o movimento do mini dólar. Então, a gente tem uma movimentação muito mais uniforme, a gente tem uma movimentação muito mais retilínea, até porque o dólar ele é um ativo, como falam, de fluxo, ou seja, você tem um consumo real das ordens. Você tem diversos tipos de investidores, né, diversos tipos de agentes no mercado de dólar que eles atuam fazendo diversas operações, ou swap cambial, ou travando uma dívida, enfim. Você tem diversos agentes em que o consumo real de uma ordem ela é necessária. Então você tem um ativo que por sua natureza ele responde bem aos movimentos, à tendência e responde bem também pelo fato de ter um volume bom à análise técnica. E aí vem a outra dúvida que surge. Léo, Fibonacci funciona no dólar? Fibonacci funciona, as médias funcionam. Então você tem um ativo em que a sua negociação, tá? Se eu for olhar aqui e projetar, eu vejo que os pontos de Fibonacci eles funcionam bem como pontos de suporte ou resistência. Ele trabalha bem a condição de projeção, ele trabalha bem em cima de alvo. Então a análise técnica em si ela funciona de forma digamos assim um pouco mais consistente. Fibonacci ele é universal, na verdade ele é a matematização trazida por quem? Trazida por Elliott, tá? Para conseguir explicar de forma matemática a teoria de Dow. Então esse é o princípio da análise técnica, né? A teoria de Dow, claro, e a matematização que foi trazida, a questão dos fractais, a questão das retrações e a utilização de Fibonacci por Elliott. Então ela vai funcionar de forma geral dessa forma aí de analisar um gráfico. Outra característica do dólar. O dólar, a gente vai perceber aqui algumas condições. Maravilha, maravilha. A gente vai perceber algumas condições. A gente tem um consumo real das ordens, ok? Mas a gente vai observar também outra característica. A gente vai observar outra característica, que o dólar ele tem as pontas mais carregadas. Você olhar um book de oferta do dólar, ele tem as duas pontas mais carregadas. E o consumo dessas ordens ele acontece de forma mais lenta, né? Então esse consumo que acontece de forma mais lenta, se a gente for ver aqui, por exemplo, o 1 minuto do dólar, você vê que ele tem umas movimentações, até mesmo no 1 minuto, bem retilíneas, né? Ele faz os rompimentos, às vezes faz um rompimento falso ali de meio ponto, mais volta. Às vezes você quer pegar uma entrada no rompimento, então você consegue, às vezes você não pega aquele spread gigantesco, como no índice, por exemplo, você pega 30 pontos às vezes no rompimento. O que é 30 pontos num rompimento
do índice, tá? O índice, ele anda de 5 em 5 pontos, ou seja, um spread que você pega de 30 pontos, que é algo que acontece constantemente, são 6 ticks, né? Que normalmente você vai pegar um tick de spread, e o tick no dólar, que são R$ 5, já pagam seus custos, que é o meio ponto, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se a gente tem alguma coisa aqui. Essa hora fica complicado analisar. Mas o que eu quero falar com as duas pontas? O consumo ele é feito de forma mais lenta, depende da hora. Sim, depende da hora. Mas ele consome, as ordens elas se consomem de forma muito mais lenta do que, por exemplo, no índice, tá? Em que você vê muito rompimento para um lado, para o outro, de forma mais fácil. Inclusive, é um ponto que eu levo em consideração, por exemplo, eu particularmente eu não gosto de fazer scalper no dólar. Por quê? Porque essa maneira dele consumir as ordens de forma mais lenta, você não conseguir forçar um rompimento, já que as pontas dele são mais vazias. O que seriam as pontas que eu comento? Você tem um book de ofertas, você tem uma ponta compradora e uma ponta vendedora, e uma lista de ponta compradora e uma lista de ponta vendedora. As pontas é justamente a ponta compradora e a ponta vendedora, em que elas têm uma ordem mais carregada do que, por exemplo, um mini índice. Então, se você tem, por exemplo, 200 contratos de um lado, 150 do outro, e ela é consumida de forma mais lenta do que, por exemplo, o índice, né, ele vai andar de forma mais lenta também. Tick é o menor movimento do permitido, ou seja, é meio ponto. No dólar é meio ponto, tá? Vou botar até o mini dólar aqui na tela. E no mini dólar ele é meio ponto. No índice são 5 pontos. Meio ponto no dólar, um tick, são R$ 5. No índice é R$ 1. Então, um tick de dólar já paga os seus custos. E aí vem outra pergunta. Léo, você gosta de fazer scalper no dólar? Dá para trabalhar fazendo scalper? Dá, tá? Mas como eu comentei, eu particularmente eu não gosto. Eu não gosto porque eu prefiro trabalhar com o índice, trabalhando scalper, e com dólar tentando trabalhar muito mais aí a parte de tendência, já que ele responde bem a uma tendência, né? A gente normalmente ao longo do dia a gente vê uma tendência bem definida, até porque ele se mantém com um volume mais padronizado do que, por exemplo, pessoal, o som tá ok para vocês ou tá vindo picotado? Pessoal que tiver com som ruim pode ser o F5 aí, tá? Pode ser a conexão. Mas vamos lá. Então eu particularmente eu não gosto de fazer trade no dólar pegando o quê? Pegando essas movimentações, esses rompimentos, tá? Porque ele consome as ordens de forma mais lenta, ele tem uma quantidade maior de contratos para ele estar passando, então é um ativo que ele se movimenta de forma mais lenta. Então é um ativo que normalmente a gente tem que ter uma paciência maior, tá? Ah, Léo, esse movimento aqui que ele fez. Aí que entra o grande cuidado que a gente tem que ter no dólar, que são os horários de notícia. Os horários de notícia são muito voláteis no dólar, então é movimento para ficar de fora. A gente tinha uma perspectiva aqui dos 15 minutos está rompendo o topo, 5 minutos está rompendo o topo, daqui a pouco Janet Yellen falou que não ia aumentar a taxa de juros tão cedo e o dólar simplesmente despencou.
Então, a gente vai falar aqui um pouco, quando falar da parte operacional, tá? A gente vai fazer aqui um backtest, comentando das possibilidades aqui que a gente teve no dia. Tá? Eu até gosto de pegar no dólar movimentos um pouco mais confirmados, a confirmação de uma tendência secundária, não uma tendência terciária, né? Perdão, a tendência primária, que seria o rompimento de um topo ou de um fundo. A tendência, não seria legal seguir a tendência de 15, de 60? A tendência ela pode ser seguindo em qualquer tempo gráfico, 1 minuto, 5 minutos, 15. Tá? A ideia do scalper é de estar tentando pegar a menor movimentação possível que ele puxa em um determinado período, um determinado espaço de tempo. As notícias relevantes, elas normalmente são informadas no calendário econômico. Então, qualquer calendário econômico que você tiver olhando, investing.com, que o colega botou aí no chat, você vai ter um calendário de notícias e poder estar sabendo de que horas estão sendo as notícias. As notícias com 2 tourinhos e 3 tourinhos, eu aconselho ficar de fora do mercado, tá? Para um bom investidor, eu particularmente tenho um resultado melhor no dólar do que no índice. Por quê? Porque no dólar eu consigo buscar risco-ganho nas minhas operações, mesmo que no intraday. No índice, eu acho muito difícil conseguir buscar de fato um risco-ganho nas operações, e acho também um pouco mais difícil você trabalhar com tendência. Normalmente ele pega uma tendência em um determinado momento, consolida uma outra parte do tempo para depois retomar uma tendência. Então você tem o índice, ele trabalha normalmente de forma mais travada. Então você tem certos horários que você tem que dar preferência a estar mexendo com ele. O dólar tem até essa pergunta também. Léo, o dólar ele tem um horário interessante. O dólar ele tem um horário interessante para você operar. Você tem um horário interessante, tá? Que é o horário que normalmente ele trabalha com um volume maior. Inclusive, e eu já vou falar daqui a pouco que seria esse volume, e vou explicar como é que eu utilizo esse volume aqui nos 15 minutos, tá? Quais horários que a gente vê aqui? Bom, eu peguei o volume no dólar, joguei uma média de 305, ele fica como uma linha reta, tá? Então a gente tem essa linha reta aqui na parte do volume e jogo uma média nos 15 minutos de 4 períodos, aritmética. Por que 4 períodos? Porque é justamente o tempo que compreende a 1 hora. Então, o que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar em momentos em que a gente tem volume trabalhando de médio para alto. Pela teoria de Dow, a gente sabe que em momentos de acumulação, em momentos, na verdade, de consolidação, a gente tem o mercado trabalhando com volume baixo. Inclusive, a maior parte e a parte de horário de almoço é em que o mercado ele trabalha com um volume menor. Inclusive, o volume é um dos fatores que eu levo em consideração para estar trabalhando de fato com o dólar. Então, o dólar aqui eu tenho uma ideia, uma condição de médio a alto volume. Por exemplo, hoje até as 14 horas. Tá? Até as 14 horas a gente teve essa condição, né, de ter um volume de médio para alto. Mas normalmente a negociação interessante para ele vai ficar de 10 da manhã às 2 da tarde, a 1 da tarde. Tá? Então é o horário nobre, digamos assim, para estar negociando. E a gente vê que normalmente esse horário ele trabalha com volume de médio para alto. Depois disso o volume cai, fica trabalhando com volume abaixo das médias, e depois das 5 horas da tarde o volume fica ridículo aqui, totalmente complicado de operar. Como eu falei, eu gosto de seguir tendência no dólar, tá? Eu não gosto particularmente de fazer scalper. Então aqui, por exemplo, eu gosto bastante de trabalhar com os 5 minutos. Então o que a gente tem aqui nos 5 minutos? Por exemplo, a gente teve a condição em que o preço ele voltou nas médias, e aí a gente tem algumas formas de trabalhar com o operacional. O operacional
ele pode ser trabalhado de maneira da gente trabalhar três tipos de tendência aqui na verdade, tá? A tendência primária. O que seria a tendência primária? Deixa eu pegar aqui. E do meu slide ali de operando tendência, a primeira teoria, o primeiro princípio da teoria de Dow ele fala justamente sobre isso. O mercado ele tem três tendências. A tendência primária, que ele é de grande duração, movimentos extensivos com grandes variações. E a tendência de alta apresenta topos e fundos ascendentes e tendência de baixa apresenta topos e fundos descendentes. A gente tem a tendência secundária. Tendência secundária ele representa importantes reações e interrompe temporariamente a tendência primária, puxando as correções. As correções, tá? Ele vai puxar as correções e vai puxar as retrações. A tendência secundária. Então é onde ele inicia o movimento de teste de topo e de teste de fundo, é a tendência secundária. E a gente tem a tendência secundária, ela não interrompe a tendência primária, ela somente puxa a correção e a expansão, tá? E a gente tem a tendência terciária, que ela são pequenas oscilações do preço, que ela reforça ou contraria um movimento principal. São o que a gente consegue ver dos candles fazendo velas e máximas e mínimas maiores. E aqui a gente já vou explicar e mostrar o porquê. E a gente tem duração curta e pode ser até manipulada por um determinado grupo. Bom, então por que eu quis trazer aqui com esse primeiro princípio da teoria de Dow? Justamente aqui a condição em que há três formas, na verdade, da gente trabalhar. Com questão a tendência primária, tendência secundária, tendência terciária, é muito referente, na verdade, muito em condição do referencial. Eu vou pegar aqui os 15 minutos, por exemplo, que eu consigo demonstrar, exemplificar uma tendência terciária. Mas assumindo os 15 minutos como a tendência primária, a gente tinha aqui uma tendência bem definida de alta. O que eu tenho? A tendência primária é o que define a direção do movimento, né? É o que define a tendência principal, fazendo topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. A tendência secundária é a tendência que puxa a correção e a expansão da tendência dos 15 minutos, ou seja, é os 5 minutos quando entra em tendência de baixa ou entra em tendência de alta, ele é quem puxa a correção ou a expansão da tendência dos 15 minutos. E qual que seria a tendência terciária? A tendência terciária é relativa a 1 minuto, quando ele faz topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. O que o topo e fundo ascendente nos 15 minutos representa? Quando eu tenho os 15 minutos fazendo uma vela de máxima e mínima maior, naturalmente eu tenho o 1 minuto. Se eu pegar aqui esse último movimento, em que os 15 minutos, deixa eu pegar aqui, ele rompeu essa mínima, fez uma vela de máxima e mínima menor, 28,83 ali abaixo, eu vou olhar nos 15 minutos, 28,83, 28,33 abaixo, eu tenho justamente a condição, o momento em que 1 minuto ele rompeu o fundo. O que representa o que para mim? Nos 15 minutos uma vela de máxima e mínima maior. Tá? Então isso daí basicamente exemplificando, trazendo um pouco da teoria de Dow para o nosso gráfico e explicar aqui um pouco as condições, as formas operacionais que a gente tem. Então a gente tem a forma operacional baseada na tendência terciária, a gente sempre analisando uma tendência primária, fazendo entrada pela tendência terciária. Ou seja, o mercado veio, corrigiu nas médias, fez um ponto de retorno, é um ponto onde muitas pessoas gostam de entrar. O que seria isso? Isso aqui é a confirmação da tendência terciária dos 5 minutos.
tá? Que é, no caso, um tempo gráfico abaixo do 1 minuto. Daí seria ali aproximadamente 30 segundos. Quando os 30 segundos fez topos e fundos descendentes, ele puxou a correção do 1 minuto. Deixa eu trazer aqui nesse exato momento, que fica mais fácil de visualizar. Deixa eu tirar o zoom. Exatamente aqui, ó. Quando o mercado fez vela de máxima e mínima menor, a gente teve 1 minuto puxando esse teste de fundo. 1 minuto poderia reverter tendência, estourar para cima e puxar uma correção maior dos 5 minutos, que é onde viria o stop, tá? Ou ele pode começar a impulsionar o movimento de queda. A partir do momento em que o 1 minuto rompeu o fundo, começou a fazer topos e fundos descendentes, a gente tem o que? A tendência secundária, que a gente está analisando a primária como os 5 minutos, tá? A tendência secundária ganhando uma tendência de baixa, ou seja, é ela que puxa na tendência secundária, é ela quem puxa, representa as importantes reações e interrupções momentâneas da tendência primária, não interrompendo a tendência principal, a da tendência primária. Então, um ponto de entrada na tendência secundária seria o rompimento dos 28,45. É onde ele abre espaço para os 5 minutos vindo testar fundo. 5 minutos vindo testar fundo, a gente arma espaço para ele continuar a tendência de baixa, porque a tendência primária é uma tendência de baixa. A reversão do 1 minuto ela fez o quê? Puxou a correção dos 5 até as médias. E a partir do momento que o 1 minuto retomou a queda, a gente teve os 5 minutos voltando para testar fundo e continuar a tendência de baixa. Então, uma outra forma de operar é você fazendo as entradas numa tendência secundária. E a terceira forma de operar é você fazendo entrada na confirmação da tendência terciária, tá? Que é o quê? O rompimento do fundo dos 5 minutos. Então você esperaria o rompimento do fundo dos 5 minutos, tá? Para estar pegando uma compra, perdão, para estar pegando uma venda e entrando vendido na operação. Quando você trabalha numa tendência terciária, na confirmação da tendência terciária, você eventualmente pega um stop menor, mas você fica sujeito a estar tomando uma quantidade maior de stop. Melhora o seu risco-ganho, mas aumenta a probabilidade de errar na operação. Quando você pega uma tendência secundária, você aumenta o tamanho do seu stop, né? Você consegue vir buscar uma condição de risco-ganho que pode ser satisfatória ou não, vai depender muito da condição de mercado, mas naturalmente um risco-ganho menor do que uma tendência de você pegasse uma tendência terciária. E quando você pega uma tendência terciária, você pega um stop muito maior, normalmente tenta trabalhar otimizando esse stop para tentar pegar a continuidade do movimento. E a continuidade do movimento trabalhada em cima das condições de projeção do gráfico de 5 minutos e suporte dos 15. Léo, qual que é a forma que você gosta de trabalhar? Eu particularmente no dólar, eu não gosto de fazer entrada em ponto de retorno, tá? Entradas que são baseadas em quem? Na tendência terciária. Eu gosto de entrar na tendência secundária, aquela que puxa os movimentos efetivos dos 5 minutos de correção ou projeção, tá? E tento vir buscar no próximo suporte dos 15 minutos ou no próximo suporte em que os 5 minutos ele me projete. 28,18. A gente teve até uma entrada aqui, ó, nos 28,45. Stop estava bem salgado. Stop ali para os 28,54 acima. E o alvo nos 28,25, 28,28. Por que esse ponto do 28,25, 28,28? Porque os 5 minutos, a projeção dele ficava lá para baixo do suporte dos 15. Ah, mas não pode furar o suporte dos 15, pode ir no suporte dos 5? Pode, mas naturalmente, na análise técnica, o que a gente percebe é o quê? Quando a gente tem um suporte de 15, a gente tem correção de 5 minutos.
Quando a gente tem uma resistência de 15, a gente tem a correção de 5. Quando a gente tem um suporte de 60, a gente tem uma correção de 15 minutos. Um tempo imediatamente menor, ele costuma corrigir, tomar fôlego para vir tentar confirmar o rompimento do suporte e a resistência. Exatamente, então eu faço o que? Eu faço entrada, sempre olhando aqui a tendência dos 5 minutos. Tá? Eu faço entrada olhando a tendência dos 5 minutos. Entrando pela confirmação do 1 minuto, a tendência secundária com stop de 1 minuto, vindo buscar o alvo de 5 minutos. Essa condição tem que ser satisfatória para mim. O que eu trabalho com questão de risco-ganho? Eu gosto de trabalhar com risco-ganho pelo menos maior que 2. Tá? Normalmente eu tento bater a minha meta em um trade só. E tenho uma meta de lucro e uma meta de prejuízo diário. E a gente vai falar disso daí já já. Se a gente tem os 60 minutos aqui, por exemplo, eu gosto de operar os 60 minutos. Vamos pegar aqui nessa exemplificação, aqui a própria tendência, deixa eu pegar os 60 minutos, que ele fica mais fácil da gente exemplificar. Eu tenho a correção de 60 minutos na região das médias. O preço veio e corrigiu nas médias, exatamente aqui nesse ponto. Então a gente tem algumas formas de operar. Ou trabalhando na confirmação da tendência a confirmação da tendência terciária, tratando 60 minutos como tendência primária. Tá? Então a gente pode trabalhar na confirmação da tendência terciária. Qual que seria a tendência terciária dos 60 minutos? Os 5 minutos. Quando os 5 minutos fizer topos e fundos ascendentes, a gente vai ter os 60 minutos fazendo vela de máxima e mínima maior. Então eu vou ver aqui que em determinado momento, aqui já no dia seguinte, né? Mas eu tenho aqui no dia 24, hoje, é no dia do 24? Não, isso aqui é no dia 12/2, eu tenho o que? Eu tenho um momento em que o 60 minutos corrigiu nas médias e no dia seguinte ele abriu fazendo ponto de retorno. Exatamente que eu vou ter a condição em que no dia 12, vamos voltar aqui no dia 12, dia 12 de fevereiro, eu tenho isso aqui, ó, cadê? Dia 12, que horas que foi que aconteceu esse ponto de retorno? É dia 12 de fevereiro mesmo? É. Dia 12 de fevereiro aconteceu aqui às 9 horas da manhã. Dia 12/2, às 9 horas da manhã, a gente teve essa condição, fechamento ali. Dia 12/2, dia 12/2, tá ok. A gente teve aqui um momento em que os 5 minutos ele rompe topo. No momento em que estou achando isso aqui meio estranho. Deixa eu ver se está certo esse gráfico aqui, 12/2 de 2015. Ok. 11. Exatamente aqui, no momento em que os 5 minutos rompeu o topo, tá? Nos 5 minutos rompeu o topo, eu tenho o que? Os 60 minutos fazendo vela de máxima e mínima maior. Na sequência, ele veio, testou o topo de 15 e já rompeu o fundo. Tá? Então isso seria uma exemplificação de uma entrada numa tendência terciária. Entrando na tendência secundária aqui, eu entraria o que? No rompimento do topo dos 15 minutos. O que tem que ser levado em consideração? Na verdade, o rompimento do topo dos 15 minutos, ele fica até aqui, um pouco antes, né? Deixa eu marcar essa região, que aí fica muito mais fácil, não fico me enrolando. Aqui, ó. O que eu tenho aqui nessa região? No momento em que os 15 minutos retomou a tendência de alta, eu já tive uma entrada aqui, ó, nesse ponto. Tá? 15 minutos retomou a tendência de alta, eu tenho a condição em que o 60 abriu espaço para quê? Para vir fazer o teste de topo. Qual que seria o teste de topo aqui dele? O dos 28,95. Qual que seria o stop? Stop no fundo de 15 minutos. Tá? E o stop seria colocado aqui abaixo dos 28,36, meio. Dependendo
de onde ele foi colocado, pegou o stop ali por meio ponto. Tá? Acontece. É às 9 do dia 13, é aqui às 9. Não, é às 9 horas aqui do dia, exatamente, é às 9 horas do dia 13. Muito obrigado. Por isso que eu estava confundindo aqui, ó, mas às 9 horas do dia 13. Seria entrada no rompimento do topo dos 5 minutos, está aqui, ó. Quando os 5 minutos romper o topo, eu tenho 60 fazendo o quê? Vela de máxima e mínima maior. O que aconteceu? 15 minutos testou o topo e rompeu o fundo. Então eu tento entrar, eu tento antecipar às vezes a entrada ali numa tendência terciária, mas ela pode ser só um movimento corretivo, na verdade, da tendência secundária. Então eu particularmente eu gosto de entrar na tendência secundária. Qual meta diária razoável você sugere no dólar? Eu gosto de vir buscar 10 pontos, tá? Eu gosto de vir buscar 10 pontos de meta diária. E aí entra muito aí na condição do que a gente busca de risco e o que a gente busca de lucro. Bom, como que você trabalha? A parte operacional, eu gosto de entrar na tendência secundária. E como você faz scalper no dólar? Você faz scalper no dólar? Bom, vez ou outra a gente faz algum scalper no dólar. Na verdade, seria entrada no rompimento de 5 minutos. Tá? E aí o que eu faço? Entrada no rompimento de 5 minutos. Projeto um alvo de 100%. Busco entrada no rompimento. Vou reajustando o stop a cada vela de máxima e mínima maior que ele vai fazendo. Então aqui, por exemplo, eu traçando a projeção dessa entrada aqui de 5 minutos, que é uma tendência o quê? Eu estou entrando na confirmação da tendência primária. Por que tendência primária? Porque é a tendência que eu estou olhando, acompanhando. Tá? Tendência secundária é a menor dela, e tendência terciária é a menor da menor dela, digamos assim. Então, levando em consideração os 5 minutos como uma tendência primária, a entrada aqui abaixo dos 28,75, buscando os 28,66 e apertando stop em cada vela de máxima e mínima menor em que ele vem fazendo, a partir do momento do rompimento. Rompeu os 28,76,5, nos 76, vem apertando stop até ele stopar ou bater no alvo. Sim, 10 pontinhos, tá? 10 pontinhos eu busco por dia. A gente já vai passar aqui para essa parte aí, já retomo a parte de gerenciamento de risco, tá? Ainda dando um pouco de ênfase aqui na parte operacional. Se os 15 minutos é a tendência primária, é porque você olha o gráfico de 60. Aqui na verdade, o que é tendência primária, o que é tendência secundária, o que é tendência terciária, depende do referencial. Qual o tempo gráfico que você está olhando? Eu opero a tendência primária. Tá? Eu opero a tendência primária. Qual que é a minha tendência primária? Depende do que você está operando. Você está operando 60, 15, 5? Essa vai ser a sua tendência primária. Tá? Os pontos, os gatilhos e stops, eles vão ser reajustados na tendência secundária e na tendência terciária. Então é referencial. Vai depender da referência que você está utilizando como tendência primária. E no intraday, basicamente utilizo os 5, 15 e 1 minuto. Então, esse ponto de pivô seria justamente o que você está olhando ali de tendência primária, secundária e ou terciária. Como eu comentei, eu gosto de entrar na confirmação da tendência secundária, tá? Para vir buscar alvo. Normalmente, o que eu faço? Trabalho no meu gerenciamento de risco. Bateu 1 para 1 de risco-ganho, realizo metade, garanto risco zero na operação e vou com o restante para a batalha, né? Vim buscar batalhar alvo que estava projetado.
Para até 2 contratos, spread eu acredito que você está comentando com relação a stop. Eu particularmente não gosto de pegar stop maior que 4 pontos. Tá? Até porque vai muito do gerenciamento de risco, na verdade, que eu trabalho. Como assim, Léo? Como assim o gerenciamento de risco que você trabalha? Bom, eu trabalho buscando 10 pontos por dia de lucro líquido. Tá? E trabalho utilizando o que? Eu trabalho utilizando 10 pontos de prejuízo bruto. O que seria isso? Se eu fizer, por exemplo, um trade, errar 5 pontos, perder 5 pontos, ok, perdi 5 pontos. Se eu fizer outro acertando 10, meu saldo é 5 pontos. Mas se eu fizer outro e tomar 5 pontos de prejuízo, eu vou para o 0 a 0 e meu prejuízo bruto bateu 10 pontos, tá? Então venho aqui, ó, deixa eu pegar aqui como exemplo a parte do gerenciamento de risco. Se eu faço um trade, que eu busco 10 pontos e, sei lá, bati o trade lá, peguei 7 pontos no trade, tá? Ok. Num segundo trade, eu tomei 5 pontos de prejuízo. Meu saldo ficou em 2 pontos. E eu faço um segundo trade que eu acerto mais 8 pontos. Eu fico com o que? Eu vou ficar com os 10 pontos os 10 pontos de meta, tá? De lucro líquido, e fecho o meu dia. E aqui eu vou fechar o meu dia. Agora, se eu fizer 7 pontos, eita, errei 5, fiz mais 7, meu saldo é 9 pontos e errei 5, eu parei, tá? Eu parei. Tô com 14 de ganho bruto, tô com 10 de prejuízo bruto, e no prejuízo bruto de 10 pontos eu paro. Então é dessa forma que eu trabalho com a minha relação aí de tá buscando de meta diária, tá? Essa é a primeira parte. Normalmente quando eu entro num trade vai depender muito do risco ganho, mas que eu tento bater? Eu tento bater, hoje em dia a minha meta tá na casa de R$ 400 por dia, tá? Eu tive que acabar me desalavancando bastante, uma necessidade que eu tive ali, de algumas necessidades que eu tive de tirar a capital, tá? Mas hoje em dia minha meta está de R$ 400 por dia. Se eu faço um trade, se eu vou fazer um trade em que eu tenho alvo, por exemplo, de 4 pontos, tá? Qual que seria ideal? O que é ideal para mim? Na verdade, eu estou entrando para já bater a meta no primeiro trade. Quanto que é a meta no primeiro trade? Um trade que tem, por exemplo, 5 pontos, vai? Vamos dizer 5 pontos. Eu teria que entrar com quantos contratos? Eu teria que entrar com 8 contratos. Mas se meu stop é de 2 pontos, eu tenho que ver a seguinte situação. Se eu tenho um stop de 2 pontos, para mim está entrando com 8 contratos, são R$ 20 por ponto, vezes 8, R$ 160 que eu vou estar correndo de risco na operação. Ok, estou correndo R$ 160 de risco na operação. Entrei na operação, correndo R$ 160 de risco, tá? Fiz a operação,
Buscando quanto? Buscando bater minha meta, meus R$ 400. Entrei na operação, pum, tomei stop. Menos R$ 160. Ok. Qual que seria a próxima operação ali que eu iria fazer? Na verdade, eu vou tentando buscar a minha meta dentro do meu bruto, tá? Se eu tenho uma próxima operação que eu tenho 10 pontos vamos dizer, de alvo, tá? Eu entraria o quê? Eu entraria basicamente com 4 contratos. E aí vai depender muito do meu risco ganho. Se eu tiver 3 pontos de stop para estar entrando com 3 contratos, eu tenho R$ 30 por contrato para estar entrando com... Pô, agora eu me perdi aqui. Era quantos pontos que eu estava vindo buscar na operação? 10 pontos, não é isso? 10 pontos, 4 contratos, exatamente. 4 contratos que eu estou vindo buscar. 30 vezes 4, R$ 120 que eu vou estar correndo na operação para vir tentar buscar. Pum, acertei a operação, bati R$ 400. Ótimo. R$ 400 é o que eu ganhei na operação. Quanto que estaria meu saldo aqui? Meu saldo estaria em 400 menos 160, 240 líquido. 240 líquido, quanto que falta para me bater 400 de meta? R$ 160. R$ 160 que eu vou buscar no meu próximo trade, tá? Se eu tenho um trade ali que eu tenho como alvo, vamos supor 16 pontos, eu vou entrar com um contrato. 16 pontos com 5 pontos de stop, R$ 50, não tem problema. Eu não posso ultrapassar o que? Entrar num trade em que eu comprometa o meu prejuízo bruto. Ele não pode passar de 400. E todos os meus trades eu vou tentando buscar em cima da meta diária. Deu para entender mais ou menos como é a questão da relação de risco-ganho que eu trabalho no dólar? Olha, eu estou trabalhando no dólar. Vai fazer aproximadamente, tem aproximadamente um ano que eu estou trabalhando consistentemente em dólar. Spread para entrada eu deixo de meio ponto. Então se eu vou entrar aqui, por exemplo, no rompimento, se eu estou entrando no rompimento dos 28,63, se eu estou entrando nos 28,63 abaixo, eu boto disparo 28,63 e execução 62,5. Ou 1 ponto, 62, 1 ponto não tem problema. No stop que eu costumo deixar 10 pontos. Então se meu stop, por exemplo, está nos 28,95, eu deixo o meu disparo nos 28,95,5 e minha execução nos 29,05,5, tá? Para operar um contrato, a margem é de R$ 500. Até porque o dólar ele é bem mais alavancado, né? Para você operar WDOH15 é o vencimento, você tem vencimento todo mês, tá? Todo mês você tem vencimento do dólar. Isso aí, Marcos. O que vai definir minha mão, na verdade, eu não entro com uma mão padrão. Vai definir o que? Vai ser o trade. O que eu tenho de stop? O que eu tenho de alvo? O meu alvo, eu vou tentar buscar sempre o que? A minha meta do dia. Os R$ 400. Então, por isso que ele é variável. Às vezes entro com 4, 6, às vezes 8, às vezes entro só com 2, às vezes só com 3, tá? Então, isso é muito variável. O que na verdade eu tento definir na verdade aqui é o que? R$ 400 de prejuízo bruto
e 400 de lucro líquido. Meus trades sempre buscando o quê? A minha meta, tá? Só que eu sempre busco ali no máximo R$ 400 no trade. Dólar também funciona na boleta Super Day Trade, vai funcionar normal. Configuração das minhas médias é 17,72. Eu utilizo a 17,72, é a configuração das médias. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta lá da nossa lista de perguntas. Sempre me perguntam, existe um padrão de movimento do dólar? Ah, Léo, dá para mim entrar num trade buscando 10 pontos no rompimento, ou como a gente faz no índice, né? 50 pontos de alvo e 80 de prejuízo. Bom, eu não gosto, né, no dólar de estar batendo esses pontos fixos, como eu faço no índice, que o índice ele é muito mais, digamos assim, volátil. O dólar ele já é um ativo de fluxo, o índice é um ativo de volatilidade, então você consegue pegar um movimento mais curto, mais bem definido. No dólar eu já não gosto, porque a volatilidade ela muda todo dia. Então você tem aqui, por exemplo, um movimento que a gente puxou nada mais, nada menos do que 60 pontos numa puxada. Então isso aqui acaba se tornando muito relativo. O que era pequeno pode se tornar minúsculo, ou o que era pequeno pode se tornar extremamente grande, tá? Um exemplo de hoje, nessa tendência secundária, foi aquela que a gente fez aqui na parte da tarde, em que os 5 minutos corrigiu nas médias, e a gente tinha o que? O 1 minuto ditando a correção dos 5 minutos até as médias. A partir do momento em que o 1 minuto ele rompeu o fundo, 28,45,5 ali abaixo, nos 28,45, foi o ponto que acionou essa compra, com alvo lá nos 28,28. A gente pegou aqui 9 pontos de stop, e quando ele bateu 9 pontos a gente fez a parcial, reajustando o stop total para os 28,44, que era o último topo ali do 1 minuto. Ó. E depois acabou ajustando o stop mais aqui para baixo, os 28,45, nos 28,45, perdão. Eu estou olhando aqui para trás, a gente ajustou o stop aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Nos 28,44. A parcial foi lá nos 28,33, 38, ali naquela região em que ele já estava batendo 9 pontos, tá? Foi onde a gente fez a parcial. O que normalmente eu faço é o quê? Deu 1 para 1, eu realizo metade, garanto o lucro na operação, reajusto o stop, tá? E você já define, já garante um certo tipo de lucro. Aqui a gente já tinha garantido basicamente 5 pontos ali na operação. E acabou no final das contas zerando, né? Zerando ali a operação. Daí que vem, no dólar você está naturalmente alavancado em aproximadamente 50 vezes. Por quê? Porque a margem é R$500 e o tamanho do contrato é R$28.400. Qual que seria um valor interessante? Lá eu quero operar o dólar. Qual que seria um valor interessante para mim estar buscando no dólar? Bom, primeiro é interessante você definir o que? O que você vai ter como meta e o que você vai aceitar como prejuízo diário. Tá? Léo, eu quero pegar como meta, vamos botar, eu quero buscar R$50 de gain e aceitar 50 de loss. Como que seria interessante você calcular isso daqui? O interessante é que você se alavanque de certa forma, que você se mantenha no mercado o máximo de tempo possível, tá? O máximo de tempo possível. Ou seja, você tem em um ano 12 meses. Então o que eu estava calculando hoje, junto com o pessoal lá da sala, era justamente isso aqui. Você tem 100% de um capital,
Eu quero investir esse capital aqui durante um ano, que corresponde a quê? 8,33% que eu vou correr de risco ao mês, que corresponde a 0,41% que eu vou correr de risco ao dia, ok? Se eu corro risco no dólar de R$ 50 por dia, isso aqui dividido por 0,0040, aproximadamente 0,42%, vai ser esse tamanho de capital aqui que você vai ter que ter para girar em um ano. R$ 11.905 para estar aceitando tomar R$ 50 de prejuízo diário e estar buscando R$ 50 de lucro. Então essa é uma forma de você calcular também o quanto você pode se alavancar no dólar. Léo, dá para operar caixotes no índice? Dá. Na verdade dá para você operar caixote. Mas aí você vai trabalhar basicamente, eu gosto de trabalhar basicamente daquela forma. Tá? Trabalhando o quê? Na confirmação da tendência terciária. Rompeu os 28,33, entrada nos 32,5. Com alvo aonde? Nos 29,5. Tá? 3 pontos de 3 pontos de alvo. E qual que seria o stop? O candle que fez o rompimento, você ajusta o stop na máxima do candle. Então isso daí seria de certa forma, você acaba de certa forma trabalhando em uma maneira, em uma forma de scalper, vamos dizer assim, mas você pode trabalhar em qualquer tempo gráfico. Você pode pegar um rompimento dos 15 minutos e trabalhar dessa forma também, vindo buscar alvo e ajustando stop na vela que fizer nova máxima e mínima menor, você coloca no topo dela. O stop do caixote de quanto? É justamente isso. Na verdade você tem um stop variável, vai depender da volatilidade e do tamanho do movimento, né, do caixote. Aqui, por exemplo, você pegar um rompimento dos 15 minutos. O que eu poderia fazer? Entrar nos 28,77. Isso aqui é o que? Eu estou utilizando os 15 minutos como padrão de tendência primária. Entrando na confirmação da tendência primária, entrada acima dos 28,77, nos 77,5, e apertando o stop aonde? Na mínima do candle que fez o rompimento, stop ali nos 75, tá? Stop nos 75 com alvo na próxima resistência, nos 85. Então entrada nos 77,5, saída nos 85,5. Dá o que? 77,5 aos 85,5 vai dar aproximadamente ali 8 pontos, vai dar na verdade 8 pontos, ajustando o stop em cada vela de máxima e mínima maior que ele vai fazendo, você vai colocando na mínima dela. Que é para o quê? Para não deixar o seu stop de uns 5 minutos ele ser testado. E você acabar conseguindo uma maneira de reduzir, na verdade, seu stop. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Stop sempre meio ponto da mínima, tá? Nesse tipo de operação, sim. Então isso daqui é uma forma de trabalhar, duas formas que eu gosto de trabalhar, na confirmação da tendência secundária e na confirmação da tendência terciária, na confirmação da tendência primária. E aí você consegue pegar esses movimentos, sendo que você tem que dar essas otimizadas de stop. Tinho Chavas, você pega meu contato, cara. Você pega meu contato e a gente vai se... Quando você dar uma passadinha aqui em Natal, a gente marca aí de tomar uma cerveja e se encontrar. Vamos lá, pessoal. Então o principal, o foco... nunca trabalhei com high-low, na verdade, tá? Eu nunca trabalhei com high-low. Eu estou fazendo os experimentos utilizando indicadores em 2 tempos gráficos e 2 indicadores diferentes, um em cada gráfico, para trabalhar de uma forma melhor a você identificar o que você tem de força de tendência, você trabalhar com a tendência, tá?
e está pegando um movimento mais firme, um movimento mais forte. Léo, e quando é que você vai falar desse indicador? Quando a gente tiver a nossa sala de dólar, vai ser a nossa surpresa lá para a nossa sala, que eu vou trazer esse indicador que eu estou estudando já há algum tempinho, tá? Pra gente trabalhar com ele na sala, estudar melhor e que está dando bem certo. Na verdade, ele não te dá uma forma de você estar operando, mas ele te dá uma forma de guiar a sua visualização do gráfico. Então eu acho que vai ser uma novidade bem legal aí que a gente tem para trazer na nossa nova sala de dólar, que está por vir, tá? Tudo está previsto para virada do mês, em março aí vai começar a nova sala de dólar lá no Trade ao Vivo. 305, por que eu botei os 305 como referência? Os 305 ele pega um fractal muito maior. Então, o fractal seguindo a sequência de φ ao cubo, que é a sequência descrita por Elliott, tá? Eu tenho 4,236 vezes 4,236, eu tenho fractal 17 vezes 4,236. Tenho fractal aproximadamente 72 vezes 4,236. Fractal 305. Então pega um fractal muito maior, ele traça uma espécie de linha reta e eu tenho uma noção de como é que é a média de longo prazo do volume nesse tempo gráfico que eu estou olhando. Catalão, eu particularmente eu não gosto das estratégias de ponto de retorno. Eu não me dou bem, tá? Eu normalmente quando faço entrada em ponto de retorno é muito comum de ficar tomando stop e depois quando ele faz um outro movimento logo na sequência ele vir confirmar o movimento. Eu particularmente eu não me dou bem com ponto de retorno. Eu gosto de entrar nas tendências secundárias porque tem uma assertividade muito maior. Chega a acertar cerca de 60%, 70% das vezes. Então eu consigo bater meta muito mais fácil. E aí me perguntaram, Léo, em quanto tempo você costuma bater meta? Quando o dia tá bom, você faz uma operação, faço uma operação no dia, pum, bati meta, pronto. Ok, já não faço mais nada, tá? Então esse é um dia bom. Alexandre, tendência primária, secundária, terciária. Vai ter um canal no meu canal do YouTube que eu falo aqui, principalmente eu utilizo esse slide falando da teoria de Dow, exemplificando esses negócios. Então você vai poder estar acessando lá meu canal, minha página no Face e tá tendo acesso a isso daí. Inclusive, ó, quem quiser acessar lá a minha página do Face, hoje, daqui a pouquinho eu vou estar colocando o vídeo no ar, esse vídeo de hoje, esse bate-papo aí da gente, para vocês estarem tendo acesso ao nosso vídeo, tá? Inclusive quem quiser me adicionar no Skype também, qualquer dúvida, pergunta, fiquem à vontade. Pessoal, a gente já vai esgotando o tempo aí, passou um pouquinho, né? Mas o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Mais tirar essa dúvida, bater um papo sobre essa questão operacional, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. É um assunto que na verdade a gente poderia ficar conversando, que a gente poderia ficar conversando aqui até de madrugada, né? A questão de operacional, mostrar aqui no gráfico, fazer um backtesting, tá mostrando as diversas formas de operar, vendo ali onde é que bateu stop em uma, que não bateu na outra, como a gente poderia otimizar, trabalhar mais a questão de gerenciamento de risco também, de acordo com o capital. Isso é um negócio que a gente poderia ficar debatendo por muito, muito tempo. O tempo é pequeno, mas eu acho que a maior parte do conteúdo que eu queria abordar a gente conseguiu trazer nessa palestra, mais um bate-papo. Então, meu contato aí para vocês falarem comigo tá aqui no Skype, tá? Quem quiser adicionar a gente também aqui, me adicionar no Skype, tem um grupozinho ali de dólar agora que está acontecendo, em que a gente compartilha diversos estudos aí do dólar. Então, vocês podem estar me adicionando lá, pedindo para adicionar no grupo, também fica à vontade, tá? Inclusive um salve aí pro pessoal do grupo. Muito obrigado a todos aí pela atenção de vocês. E no mais é isso, pessoal. Conheçam nossa sala lá do Trade ao Vivo, tá? Daqui a pouquinho eu tô colocando o vídeo lá na minha página do Face, então mais uma vez vocês podem estar acessando lá, dá um curtir, dá uma força lá também na minha página.
E no mais é isso. Muito obrigado a todos pela atenção, pela companhia. Espero que a gente possa se encontrar lá na sala do trade ao vivo, fazer bastante trade aí no dólar, né? O pessoal tá gostando bastante e o saldo tá sendo bem legal. Muito obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso. E amanhã nos vemos. 9 horas estarei no Morning Call. E de 10 horas da manhã já estarei à disposição aí para estar fazendo nossas operações de dólar. Valeu, pessoal. E um grande abraço também ao nosso amigo Rotier, né? Que vem dando toda essa força aí também com relação ao dólar, né? Um abração, pessoal. Uma boa noite a todos. E nos vemos no próximo encontro aí. Tchau, tchau.